Neste computador. Boa noite, galera do curso S, tudo bem? Hoje nós vamos resolver aqui a prova de Física 2018.1, tá? E bora lá, tá? Vamos ser o mais breve possível, porque eu coloquei uma questão, tem uma questão nessa prova que ela é muito... Vamos dar um parecer geral pela prova, né? Tem uma questão nessa prova que, se você tivesse feito ela lá no dia, você não tinha passado. Pelo simples motivo de muito cálculo. Foram 3 folhas aqui do PowerPoint de cálculo. Por isso que eu deixei ela lá por último, porque ela é mais cansativa. E para mim é uma questão que eu não faria, entendeu? Tipo assim, eu tô na US, eu deixaria ela por último, sabe? Acabei tudo, sobrou tempo, vou para ela. Porque é uma questão que exige muito cálculo, tá? Mas, de resto, galera, aparecendo de sempre, 3 questões de hidrostática. Já disse, galera, hidrostática, pelo amor de Deus. Análise dimensional também, enfim. Vamos aqui começar, né? O assunto da primeira questão é o seguinte: é ondulatória, né? Fala sobre acústica. Ele fala em específico sobre o nosso sistema auditivo, né? Assim, ele faz o seguinte, ó. No ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga de modo simplificado por 3 meios consecutivos. O ar, porque quando você fala com a pessoa, por onde é que o som se propaga? Por que que o som ele é uma onda mecânica, tá? Ó, som é uma onda mecânica. Ou seja, precisa de um meio, tá? O som ele precisa de um meio para se propagar. Você está lá no espaço, no vácuo, onde não há meio. Vácuo não é um meio, entendeu? Vácuo é nada, entendeu? Se você gritar lá, ninguém vai te ouvir. Por quê? Porque o som não vai se propagar ali, entendeu? Só que no ar aqui que a gente está, né? Tem várias moléculas, né? E por conta disso ele se propaga, tá? A primeira propagação dele é o quê? No ar, beleza? Aí depois vai para o ouvido médio, que é um meio sólido, tá? Que são os ossos. Que os ossos principais são martelo, bigorna e estribo, tá? Que eles estão nessa parte aqui, ó, tá bom? Na cadeia ossicular, como é chamada, tá? E um meio líquido no interior da cóclea, tá? Lembrando que a cóclea, ó, se vocês virem alguma questão assim, por exemplo, biologia, que tem essa forma assim de espiral, ó, é a cóclea, tá bom? Que tem um líquido aqui dentro e isso aqui, como eu botei aqui, ó, a cóclea, ela é o local onde a energia mecânica do som, ó, ela é uma onda mecânica, tá? Ela é transformada em impulso nervoso para o cérebro, ou seja, você escuta, né? Você faz a associação do que é que você está escutando, porque é o cérebro que faz isso, tá bom? Aí, beleza. Ao longo desse percurso, as ondas sonoras têm... Galera, uma coisa que ele deixou claro aqui é que há mudança de meio, né? O primeiro meio que ele fala é o ar, certo? O segundo meio que ele fala é sólido, tá? Que são os ossos. Eu vou colocar sólido, mas é os ossos, tá? Ar, na verdade, eu vou colocar no lugar de ar, vou colocar gasoso, para ficar sólido, líquido, gasoso, né? Ó, gasoso, tá? Ó. Depois sólido e depois o líquido, tá beleza? E galera, o som, como é a fórmula que ele se propaga? Quanto mais juntas estão as moléculas, mais elas vão vibrar e vai alcançar outra molécula mais rápido, entendeu? Ou seja, ó, aqui é o sólido, né? Ó, o som chega, ele bate nessa molécula, que bate nessa, que bate nessa, que bate nessa, fica vibrando, entendeu? Ou seja, a propagação do som em um sólido, ela é maior, tá bom? Vou botar aqui primeiro, tá? De primeiro, de o quê? É o maior, tipo assim, o som ele se propaga mais rápido em sólidos, tá bom? Por que é que, por exemplo, você já deve ter assistido algum filme que o cara tá espionando, aí ele coloca o ouvido dele assim encostado na parede, né? Ou, por exemplo, deixa eu ver se o trem tá chegando, o que é que eles fazem? Colocam o ouvido perto do chão, certo? Em alguns filmes tem isso. Eu não estou lembrado direito qual é o filme que veio agora na minha cabeça, mas tem isso. Por que que eles fazem isso, galera? Porque o som ele se propaga com uma velocidade maior no sólido, tá bom? Ou seja, o som, vamos supor que o trem está lá longe, ele buzina,
certo? Aí tem uma pessoa que está em pé, ou seja, está escutando pelo ar, né? E tem outra pessoa que está deitada no chão, com o ouvido no chão, certo? No meio sólido. Quem vai escutar primeiro o apito do trem é a pessoa que está no sólido, tá bom? Beleza? O líquido, ele tem as moléculas um pouco mais afastadas do que o sólido, né? Então, é o segundo lugar, tá bom? E o gasoso, obviamente, é o terceiro. Por quê? Porque as moléculas dele estão muito afastadas umas da outra, tá bom? Então, galera, por isso que a alternativa correta é o quê, ó? Letra C, tá? Ela afirma o quê? Ó, ao longo desse percurso, as ondas sonoras têm mudança de velocidade de propagação de um meio para outro. Por quê? Porque primeiro ela está aqui no meio gasoso, com uma velocidade x. Aí depois ela vai para o sólido, com uma velocidade maior do que x, né? Vamos supor x mais 2. Aí depois ele vai para uma velocidade líquido, que é maior do que o gasoso, mas menor do que o sólido. Então, x mais 1, entendeu? Tipo assim. Só um exemplo, assim, exemplificando matematicamente, né? Não é muito necessário, não, mas deu para entender, né, galera? Galera, mudança de frequência, galera, frequência, numa onda sonora, o que é a frequência? É se o som é agudo ou se é grave, tá? Agudo, frequência alta. Grave, frequência baixa, tá bom? Eu vou anotar isso porque é bem importante, tá? Eu vou anotar bem aqui, tá? Frequência alta igual a agudo. Frequência baixa igual a grave, beleza? Quando o grave bater. Manutenção da amplitude entre os meios. Galera, nada a ver isso aqui, tá? Isso aqui é só para confundir. Não tem nada a ver, tá? E aqui, ó, manutenção na forma da onda. Galera, o que é que define a forma da onda? É o timbre, tá bom? Timbre, isso aqui é timbre, tá? Porque, ó, vamos supor que o dó no violino é assim. E o dó no violão é assim. Tipo isso, entendeu? A forma da onda. É o mesmo dó, tá? Só que em timbres diferentes, em formas diferentes, tá bom? Vamos para aqui, beleza. Todo mundo entendeu, moçada? Isso aqui? O mais importante é isso aqui, tá? Ó. Agudo, tal. Para entender, né? Pronto. Vamos para a próxima questão. Galera, a próxima questão também é de ondulatória, né? A primeira tinha mais a ver com acústica, né? E essa segunda, ela é mais a ver com luz, né? A luz é uma onda eletromagnética, tá? Diferente do som, que é uma onda mecânica, tá bom? Ela não precisa de meio para se propagar. É por isso que você consegue ver o sol, por exemplo. Porque imagina se a luz fosse uma onda mecânica que precisa de um meio, a gente não ia conseguir ver o sol, porque o sol não passa pelo vácuo, então, tipo, a gente não ia conseguir ver o sol, né? Enfim, continuando. A luz infravermelha, com comprimentos de onda entre 780 e 1.400 nanômetros, tá? Ó, esse Nzinho aqui é nanômetro, tá? Ah, esse nome é muito famoso por causa da nanotecnologia, tá bom? O que é a nanotecnologia? É que tá ó, no 10 a menos 9, tá bom? Eu coloquei aqui, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Que é citado até no filme dos Vingadores, tá? No último filme, Guerra Infinita. É Guerra Infinita o último, né? Não, Ultimato, né? Ultimato que é o último. Que a armadura dele, né, de nanotecnologia e tal, enfim. Podendo superar 4 milímetros de profundidade, beleza. Essa característica é bem útil em aplicações em que o calor é utilizado no tratamento de lesões musculares localizadas, tá? Só um textinho para encher nosso saco, tá? Para essa faixa do espectro eletromagnético, as frequências em terahertz. Galera, grifem isso aqui, tá bom, galera? Por quê, galera? Ele está dizendo aqui que ele quer a resposta em terahertz, tá? Vocês têm que sempre grifar a unidade que ele quer, entendeu? Vocês não vão fazer simplesmente a questão sem olhar o que ele está pedindo, tá bom? Porque, por exemplo, vamos supor, V é igual a lambda vezes F. Eu sei essa fórmula. Eu vou só fazer aqui e pronto. Não vou saber se é tera, se é
quilo, enfim. Galera, importante isso aqui, tá bom? Ficam localizadas aproximadamente entre... Galera, ou seja, ele te deu os comprimentos de onda, tá? De uma frequência 1 e de uma frequência 2. Que ele quer saber justamente as duas frequências, tá? E é só usar essa fórmula. Velocidade é igual a lambda vezes F. Ai, Albert, mas ele não me deu a fórmula da velocidade da luz. Você tem que saber, tá, galera? Fórmula da velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá bom? Beleza? Vocês têm que saber isso aqui. Porque tem questões que vai falar, no Enem sempre fala. Mas na UES tem vezes que não fala. Mesma coisa com o número de Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 a 23. Tem questões que vai te dar esse número e tem questões que não vai te dar. Isso na UES, tá? Então, galera, é uma informação muito relevante, tá? Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá bom? Então, galera, o que é que a gente vai fazer aqui? Lembrando que ele quer em tera, certo? E tera, não sei se vocês têm um HD, não tem aquele HD? HD de 1 tera? Pois é. 1 tera é quando tem, ó, 10 a 12, tá? É o submúltiplo 10 a 12, beleza? Ou seja, ele quer a resposta em, por exemplo, vamos supor que é 2 tera. É 2 vezes 10 a 12, 2 tera. Tá bom? Vamos prosseguir, tá? Galera, aí é simplesmente você fazer, bem fácil, você substitui na fórmula, certo? Você faz o quê, ó? Você pega a primeira frequência, né, ó? 3 vezes 10 a 8 é igual a lambda 780. Aí não é em nanômetro, não é? Então, galera, você tem que saber que nanômetro é 10 a menos 9, tá? Vezes 10 a menos 9, vezes a frequência, tá? Aí, fazendo esse cálculo aqui, galera, eu já fiz, tá? Dá isso aqui, tá? Essa aqui é a frequência 1. 384,6 vezes 10 a 12, tá bom? Só que para revisar, eu vou fazer só esse cálculo para revisar com vocês alguns conceitos de potenciação, tá bom? F é igual ao quê? Ó, 3 vezes 10 a 8, dividido por 780 vezes 10 a menos 9. Galera, quando o número que está elevado ao expoente negativo está embaixo, você passa ele para cima, multiplicando, tá bom? Aí como é que ficaria? F é igual a... Ou multiplicando não, somando, tá? Ó, 3 vezes 10 a... Aqui na menos 9, vai para lá 9. Aí 9 mais 8 fica 17, tá bom? Beleza? Aí você resolvendo essa continha aqui, vai dar 384,6 vezes 10 a 12, tá bom? Aí você faz a mesma coisa com a outra, tá? Só que substituindo só o comprimento de onda, né? E você vai ver que a resposta é o quê? 214,3, tá? Para poupar a gente de cálculo chato, né? Eu já estou com as respostas aqui, beleza? Ou seja, galera, ó, 384 e 214. Ai, Albert, não tem a resposta, meu Deus. Ah, e tá vezes 10 a 12, né? E esse 10 a 12, galera, ele vira o quê? Ele vira o tera, tá bom? Então, no caso, a resposta seria o quê? 384,6 tera e 214,3 tera. Galera, 384, ó, aproximadamente, né, ó, 380 e 214,3, aproximadamente 210, tá? Gabarito letra B. Tá bom? Todo mundo entendeu essa questão, galera? Só lembrei do nanokid. Nanokid é aquela moléculazinha, né? Tem a forma de uma pessoa, né? Vou para a próxima, então, tá bom, galera? Galera, essa aqui é uma questão de hidroestática, tá? E ela foi uma questão nula, tá? Oi, Ana Marisa. Pode falar. Diga aí, estamos a seu dispor. Albert, na Oi. frequência 2, você colocou 10 elevado a 2, não seria 10 Ah, elevado a 12? foi. Só porque, é porque acho que a minha mesinha não respondeu, é 12 também. Ah, é porque eu fiquei Obrigado, na tá? dúvida aqui. Não, não, é 12 também. Muito obrigado pelo toque. É porque quando eu fui fazer, eu acho que a caneta não respondeu aqui no tablet, sim. Tá bom? Obrigado. Prosseguindo. Galera,
Essa questão é de hidrostática, tá? Toda questão que falasse sobre densidade, essas coisas, eu considero hidrostática, tá? Porque para mim, densidade, essas coisas de líquido, né, de sólido e tal, para mim é tudo hidrostática. Porque na hidrostática você aprende a forma da densidade. Então, enfim. Há uma legislação específica do Ministério da Saúde para produtos comestíveis, como sorvetes, tá? Que estabelece, dentre outras normas, que o volume de 1 quilo desses produtos deve ser aproximadamente 2,105 litros, tá? Assim, a correta afirmar que a densidade recomendada para esses produtos é... Galera, ele quer a densidade e deu a massa e o volume, tá? Deu a massa e o volume. Galera, eu não quero nenhum de vocês errando questão desse tipo, não, na hora da prova, tá bom? Pelo amor de Deus, é só aplicar a fórmula, né? Ó, massa 1 dividido por 2,105, tá? E a resposta, galera, dá 0,475. Aí muita gente, ó, marcou a letra D. Realmente, 475, né? Só que a resposta, galera, aqui é quilo por litro, tá? Ó, que no caso, a alternativa não está em quilo por litro, tá? Todas estão, ó. Ou essa aqui não está também. Mas essa alternativa aqui, ela deveria ser a certa, né? Se tivesse com quilograma por litro, tá bom? Mas como é grama por litro, essa questão aqui ela foi nula, tá bom, galera? Não tem alternativa. No caso, a alternativa certa seria letra E, 0,475 quilogramas por litro, tá bom? Claro, não vou perder muito tempo nesse tipo de questão assim, não, porque é praticamente substituir na fórmula, tá bom? 1 dividido por 2,105, tá? Aí dá esse resultado aqui, tá bom? Ou seja, questão nula por não ter gabarito, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? É bem simples. Ele pediu a densidade, deu a massa, o volume, só que não tinha gabarito, não teve gabarito. Então, é isso, né? Vamos torcer para não ter questão nula, tá, galera? Porque questão nula, todo mundo ganha, né? É melhor a gente ganhar, né? A gente aqui do curso e tal. Assim, claro, né? Eu quero que meus alunos passem. Aí, o resto das vagas, o pessoal pode tomar. Vamos lá. Galera, hidrostática, tá? E a questão, em específico, da hidrostática é sobre o teorema de Stevens, tá? Lembrando que o teorema de Stevens, tá? Eu dei uma aula já sobre isso, tá? Só sobre hidrostática, beleza? Se eu não me engano, foi na segunda ou na terceira semana do curso, acho que foi na terceira, que eu dei uma aula completa de hidrostática, de tudo que pode cair, tá? Só que eu me toquei hoje que eu esqueci de citar uma coisa naquela minha aula. E eu vou falar dela hoje, só uma coisinha. Mas não é nessa questão, não, em uma próxima. Que eu vou dar uma informaçãozinha que pode ser relevante, tá? Galera, o teorema de Stevens, ele é aquela formulazinha, pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. E aqui, galera, é simplesmente aplicação de fórmula, né? Ó. Considere um tanque cilíndrico com água e cuja pressão do fundo é 10 a quinta. Certo? Galera, é nessa questão mesmo que eu vou falar. Galera, quando ele diz assim, ó, considere o tanque cilíndrico com água e cuja pressão do fundo é 10 a quinta newton por metro quadrado, galera, existem duas situações que um tanque pode estar, tá bom? Ele pode estar aberto ou pode estar fechado. Galera, no aberto, a pressão total ela é igual à pressão da água, que a gente calcula assim, mais a pressão atmosférica, tá bom? Vou botar aqui AT. Beleza? Ou seja, e lembrando que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a 5, né? Ó, Newton por metro. Beleza? Mas, se tiver fechado, galera, a coluna de ar que tem aqui em cima, ó, que é justamente a pressão atmosférica, ela não está empurrando a água que está aqui dentro. Ela está empurrando só a tampa, entendeu? A tampa está barrando, né? Então, galera, por conta disso, aqui a pressão total é só a pressão da água, tá bom? Beleza? Vamos continuar. Só essa informaçãozinha que eu esqueci de dar naquela aula, que é relevante, tá bom? Oxe. Beleza. Vamos lá. Aí você pega a fórmula, né? Pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. E, galera, agora eu vou responder
da forma errada. Como um aluno que não fez o nosso curso responderia? Como é que ele responderia? 10 à quinta, pressão, né? Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade 10, e a densidade da água, 1 kg por litro, densidade 1 vezes a altura. Aí fica o quê? A altura vezes 10 é igual a 10 à quinta. Ou seja, a altura é igual a 10 à quinta dividido por 10. Ou seja, H é igual a 10 à quarta. Nem resposta tem, né, galera? Quem fez isso aqui, galera, não se tocou de uma coisa muito importante, que é o quê? Uma coisa que na prova da UES vocês não podem esquecer de olhar, não podem esquecer de grifar. Enfim, vocês não podem esquecer, que é o quê? A unidade, tá bom, galera? Ele deu a densidade em quilo por litro, galera. Só que a densidade, ela é dada em quilo por metro cúbico. E, galera, metro cúbico são... 1 metro cúbico, né? Equivale a 1000 litros. Beleza? Então, ó, partindo desse pressuposto, não é 1 quilo por litro? 1 quilo tem em 1 litro, tá? Aí você vai ver quantos quilos, né? X tem em 1000 litros. Albert, por que tu está usando 1000 litros? Porque é dado em metro cúbico. E metro cúbico é 1000 litros, tá bom? Ah, Albert, quanto é 1 litro? É um decímetro cúbico, tá bom? Isso aqui é 1 litro, beleza? Decímetro cúbico, tá? Só que toda densidade ela é dada em quilo por metro cúbico, beleza? Aí eu vou fazer essa transformaçãozinha e eu vou ver que são 1000, tá bom? A densidade, na verdade, é o quê? 1000 quilos por litro. Ou a cada 1000 litros, né? Ou seja, a cada metro cúbico. Então, como é que fica? Pressão, 10 à quinta. A densidade é quanto, galera? 1000, ó. 10 à terceira, tá bom? Vezes a gravidade, que é 10, e sobra o H, tá bom? Aí, nesse caso aqui, fica o quê? 10 à quarta. H é igual a 10 à quinta. H é igual a 10 à quinta sobre 10 à quarta. Em divisões que tem a mesma base, expoentes diferentes, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. Ou seja, H é igual a 10 elevado a 1, que é 10, né? O próprio 10. Todo mundo entendeu, galera, por que que de 1 quilo por litro foi para 1000 quilos por metro cúbico, que é a unidade certa da densidade? Porque se em 1 litro tem 1 quilo e 1 metro cúbico tem 1000 litros, então, se cada litro tem 1 quilo, né? É só multiplicar por 1000 que vai dar os 1000, né? Entendeu? Todo mundo entendeu, moçada? Eu fiz, kkkk. Fiz o quê? O que você fez, Kainan? Errado. Ah, sim, pois é. Não pode errar, tá bom? Não pode errar isso aqui. Vocês têm que ver a unidade, tá? Quilo por litro, galera, não é a unidade de densidade, tá bom? Vocês têm que saber isso tanto para essas coisas, como também para análise dimensional, tá bom? Densidade, ó, vou escrever entre colchetes, ela é dada como quilo, que é massa, né? Sobre metro cúbico, tá bom? Beleza? Explica de novo a transformação. Bugou aqui, eu não vi. Beleza, Davi. Vamos lá. Davi, ele deu que tem 1 quilo em 1 litro, certo? A densidade 1 quilo por litro. Só que a densidade ela tem que ser dada em quilo por metro cúbico, tá bom? E 1 metro cúbico, ele tem 1000 litros, beleza? Galera, se em 1 litro tem 1 quilo, em 1000 litros tem 1000 quilos, né? E por isso que a densidade fica o quê? 1000 por metro cúbico. 1000 quilos por metro cúbico. Tá bom? Porque o litro aqui não é S de volume, tá bom? É metro cúbico. Tá beleza? Deu para entender agora? Show de bola. Posso partir para a próxima questão, galera? Estamos só aquecendo. Eu deixei as duas mais difíceis para o final.
Pode. Ó, da 42 vai para 44. Ó. A 43 é uma das difíceis que eu pulei, tá bom? Ela tá lá no final. Vamos lá. Galera, queridinha da UES, né? Análise dimensional. Eu resolvi não deixar nada aqui, porque eu quero fazer tudo do zero com vocês aqui, tá bom? Vamos lá, para vocês verem como é simples, tá bom? Vamos lá. Considere um tanque cilíndrico contendo água até uma altura H. Beleza. É um tanque que tem água até a altura H, ok. Em metros. Galera, sempre que vocês forem lendo essas questões de física, principalmente, sempre vão imaginar a situação, tá? Não fiquem lendo por ler. Vão imaginar a situação, tá? Em metros. No fundo do tanque, há uma torneira, através da qual passa um determinado volume. Olha, galera, como foi gentil esse professor que fez essa questão. Um determinado volume em metros cúbicos. Galera, ele não era obrigado a dar isso aqui não, tá, galera? Vocês têm que saber que volume é dado em metro cúbico. Tá? Vocês tinham que saber isso. O professor foi bonzinho. De água a cada segundo, resultando em uma vazão que em metros cúbicos por segundo. Galera, vocês também tinham que saber que a vazão é metro cúbico por segundo. Por quê? Porque a vazão ela é volume sobre tempo, certo? Por exemplo, aquelas questões de e a torneira pingou 2 litros de água em 2 horas. Isso é vazão, que é o quê? A quantidade de volume dividida pelo intervalo de tempo. E volume é dado em metro cúbico e tempo é dado em segundos no SI, tá bom? Vocês tinham que saber isso aqui também, tá? Mas ele deu, então vamos aproveitar, né? É possível escrever a altura em função da vazão Q através da equação. Opa! Galera, geralmente ele vai dar essa equação, tá? Ou ele vai dar assim, ou ele vai falar. Ele vai falar como? A altura é proporcional. A altura multiplicada por uma constante K é proporcional ao quadrado do inverso, não sei o quê, não sei o quê. Aí nisso vocês fazem a fórmula. Mais difícil? É. Mas quando ele dá a fórmula, perfeito, perfeito. Qual foi a fórmula? H é igual a R vezes Q. A gente sabe que o H é a altura, né? Ó, porque ele disse já. A gente sabe que o Q é a vazão. E esse R aqui, o que é esse R? Onde a constante de proporcionalidade R, o R é a constante de proporcionalidade, pode ser entendida como uma resistência mecânica. A passagem do fluido pela torneira, tá? É tipo a força de atrito da água, entendeu? A força de atrito que o cano faz na água, que impede a água de fluir livremente. Tipo isso. Assim, a unidade de medida dessa resistência, que resistência é essa, galera? O R que ele falou, galera, ele quer saber a unidade de medida do R, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é isolar esse R aqui, tá? Ó. Isolei o R, é igual a... eu passo o Q lá pro outro lado. Aí fica como? Vou desenhar um pouquinho mais baixo. R é igual a H sobre Q, tá bom? Galera, a gente vai fazer o quê? R é igual a... Galera, H é dado em metro, né? Ó, ele falou, ó, em metro. E realmente, o SI ó, do H, da altura, é metro, tá? E a vazão, galera, ele também deu, ó, que é metro cúbico por segundo, ó. Metro cúbico por segundo. Aí agora é só ser feliz, né? Para não confundir a cabeça, galera, porque você pode estar cansado, você pode não... Enfim, sempre, galera, sempre, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Só para garantir. Pronto. Aí assim fica muito mais fácil de visualizar do que dessa forma, tá bom? Galera, metro cúbico embaixo e 1 metro aqui em cima, só com 1, né? Eu vou cortar esse M e vou cortar esse 3. Para quê? Em cima sobra só o S e embaixo, que era 3, eu cortei um deles com o M daqui de cima. Sobra o quê? M ao quadrado, tá? Ou seja, galera, qual é a unidade de medida do R que ele pediu? Alternativa A, segundo por metro quadrado, tá bom? Todo mundo entendeu? Vocês notaram que a gente não usou essa informação que ele deu? O volume é dado em metro cúbico?
A UES, às vezes, tem dessas, tá bom? Às vezes, eles dão uma informação que você... Às vezes, dá uma informação, aí você fica assim, né? Você resolve a questão e fica... Ai, meu Deus, eu não usei aquilo. Ai, meu Deus. E agora? Galera, no Enem isso não acontece. Geralmente não acontece. Não é para acontecer, pelo menos. Porque é contra as regras. Não tem que ter... Qual é o nome? Não pode tentar induzir o aluno ao erro lá no Enem. Só que a UES, eles querem te induzir ao erro, eles querem te ver errar. Então, de vez em quando, se eles puderem colocar uma banana para vocês tropeçarem, eles vão botar, tá bom? Todo mundo entendeu? Posso ir para a próxima? Hoje, galera, a prova é bem light mesmo. Essa prova foi muito de boa. Só que as duas últimas questões, em especial, sobretudo, a última que eu botei aqui, que não é a última da prova, tá? É a 43. Ela é muito chata de se fazer mesmo, muito chata. Muito cálculo. Enfim, vou prosseguir, tá? Galera, essa questão para mim, ela também é um pouco difícil, sabe por qual motivo? Porque você tem que saber, na verdade, você tem que ser muito esperto para fazer essa questão. Em que sentido? Você tem que saber usar todas as fórmulas que você aprendeu estudando mecânica, a parte de dinâmica e tal. Dinâmica não, mecânica, né? Dinâmica também. Como assim, Albert? Vou explicar para vocês. Vocês vão ver como é um pouquinho complicado, porque você tem que lembrar de 3 fórmulas diferentes, tá? Ó, considere uma locomotiva puxando vagões sobre trilhos. Ok. Em um primeiro trecho da viagem, é aplicada uma força de 1 kN, ou seja, 1000 newtons, né? Aos vagões, que se deslocam a 10 metros por segundo, tá? No trecho seguinte, é aplicada uma força de 2 kN. Tem alguém com o microfone ligado, eu não sei quem é. Mas dá uma olhadinha aí, que vai que fala alguma coisa indevida. E a velocidade é 5 metros por segundo, tá bom? Ok. Ele vai querer comparar, né, os dois trechos. O primeiro trecho foi feito uma força menor e uma velocidade maior. E no segundo trecho foi feita uma força maior e uma velocidade menor, tá bom? A razão entre a potência no trecho inicial e no segundo trecho é... Galera, a fórmula da potência é o quê? Potência é igual a trabalho sobre tempo. Galera, a gente sabe o trabalho? Não. A gente sabe o tempo? Não. E agora? O que é que eu faço? Galera, vou fazer uma coisa bem espertinha, que é o seguinte. Ó, trabalho, você tem que saber que trabalho é igual a força vezes deslocamento. E olha que interessante, força, ó. Ele deu a força. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o P, né? Potência é igual a... Aí bem aqui eu vou substituir. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Isso dividido por ΔT, tá? Beleza, a força eu já tenho, certo? Mas eu não tenho deslocamento e nem tenho o tempo. Só que, galera, vocês sabem a fórmula da velocidade? Velocidade, galera, é igual a ΔS sobre ΔT. E, galera, um deslocamento. Qual é o nome disso aqui, ΔS? É deslocamento, galera. A diferença é que lá no trabalho, eles dão com D, né? Que é para não confundir. E na cinemática, quando você está estudando, é ΔS. Mesma coisa, deslocamento, tá? Distância percorrida, né? Nesse caso, é a mesma coisa do deslocamento. Por exemplo, ele foi do quilômetro 20 ao quilômetro 30. Qual é o deslocamento dele? 10. Tá bom? E aí, galera, você vai fazer outra substituição. Você vai pegar o deslocamento e o tempo, ó, e vai dizer que isso aqui é igual à velocidade. Aí você vai pegar a fórmula da potência de novo, vai dizer que P é igual a força vezes ΔS, né? Que é a mesma coisa do D, sobre ΔT é igual a velocidade. E olha que interessante, eles deu a velocidade para a gente, né? Ó. E agora, você transformou essa fórmula de potência. Primeiro, você tem que saber a fórmula da potência, né? Segundo, você tem que saber a fórmula do trabalho. E terceiro, você tem que saber a fórmula da velocidade média.
Tá bom? Porque isso aqui é uma velocidade média, tá? Todo mundo entendeu como foi que eu cheguei nisso aqui? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o trecho inicial, TI, tá? No TI, qual é a potência do trecho inicial? É 1K Newton, né? Ou seja, 1000 newtons, vezes, qual é a velocidade? 10. Certo? Aí fica, eu vou dizer que é só 1, tá? Os dois estão em K Newton, então eu vou dizer 1, só 1, tá? Ou seja, 1K Newton vezes 10 fica quanto? 10, tá? Então a potência do trecho inicial é 10, tá bom? Supondo, tá bom? 10. Ó, 1 vezes 10, tá? Que é a força vezes a velocidade. Foi o que eu encontrei aqui, tá bom? Aí tem o trecho, o segundo trecho, que é o trecho, segundo trecho. Vou botar trecho final, tá bom? Trecho final é igual ao quê? A potência ela é igual ao quê? 2 vezes 5. Também é igual a 10. Concordam comigo? 2.000 vezes 5 dá quanto? 10.000. E 1.000 vezes 10 dá 10.000, tá bom? Só que aqui o K eu não botei, mas é só botar aqui do lado, ó, K vezes 10 a terceira, tá bom? Mas como ele quer uma razão, né, ó, não preciso disso, tá? Galera, uma razão é um sobre o outro. E quando um número que é igual a outro número, o mesmo número, né, ele dividido por ele mesmo, sempre vai dar quanto? 1. Tá bom? Galera, todo mundo entendeu isso aqui? Essa questão? O motivo dela ser um pouco complicada é que você tem que saber a fórmula da potência, que é trabalho sobre tempo. Você tem que saber a fórmula do trabalho, que é força vezes deslocamento. E você tem que associar que deslocamento é a mesma coisa de ΔS, que é a fórmula da velocidade. Tá? Pronto, show de bola, rapaz. Vocês são muito inteligentes, vocês. Quero todo mundo fechando a prova da US, viu? Galera, olha a última questão. Olha aqui, ó. Esses cálculos e esses cálculos. São 12 etapas, tá? Eu separei em etapa bem bonitinha, que é para vocês entenderem direitinho, tá? Agora vamos para um dos assuntos da física que eu acho mais difícil, que é o quê? Corpo extenso, tá bom? Momento de uma força, tá? Que é esse negócio de corpo extenso. Só que essa questão é bem simples, por sorte, mas o assunto é complicado, tá? Vamos lá. Uma chaminé de 30 metros de altura pende, pende a mesma coisa de se inclina, tá? Eita, letra feia. Se, eita, calma aí. Se inclina, tá? Uma chaminé de 30 metros de altura pende, né? Se inclina, sem se quebrar. Até uma inclinação de 30 metros, tá? Ah, lembrando, galera, todos os créditos, tá? Eu peguei essa fotinha aqui na resolução do Farias Brito. Geralmente eu não vejo a resolução deles e tal. Eu não gosto do jeito que eles explicam. Nem deles, nem do Ari de Sá, na real. Acho muito superficial o jeito que eles explicam. Pelo menos a maioria das questões. Geralmente, ou eu vejo com algum professor meu da escola que eu mando, ou eu vejo no YouTube, se alguém respondeu, se algum professor fez, né, em vídeo, né? Mas eu tentei desenhar isso aqui, galera, ficou muito ruim, porque eu sou péssimo em desenho. Eu sou péssimo em desenho. Aí eu peguei essa foto do site do Farias Brito, tá bom, da questão? E aí, galera, tá aqui o que a questão tá dizendo, tá? Ó, que tá inclinado 30 graus, né? Ó, a chaminé caída, 30 grauzinhos, tá? Aqui é o Dzinho, que é o tamanho da chaminé, tá bom? Aí nisso. Você tá aparecendo. Hã? Eu tô ocupando? Eu tô usando. Eu levo. Eu vou fazer minha janta, tá bom? Desculpa, tá, galera? Já continuando. Pessoal, aí a chaminé aqui tá inclinada a 30 graus, né? Ó, aqui é o tamanho da chaminé, beleza. Galera, aí o que é que ele fala? Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Padrão, né? E o diâmetro da chaminé muito, muito menor que sua
altura, certo? Muito menor que sua altura. Suponha que nessa configuração haja uma força vertical de 1 newton. Galera, força vertical é isso aqui, ó. Vertical é para baixo, tá bom? Ou para cima. Força vertical de 1 newton, tá? Puxando rumo ao solo, para baixo, a ponta da chaminé. Tá aqui a ponta da chaminé, né? Tá puxando, beleza. Nessa situação, o torque, galera, torque é a mesma coisa de momento, tá bom? Exercido por essa força no topo da chaminé vale. Galera, esse negócio de equilíbrio de corpo extenso é muito complicado, mas eu vou dar um exemplo aqui bem de boa para vocês lembrarem como é esse tipo de questão. Vocês lembram daquela questão do Enem que é assim? Que aqui equilibra um saco de feijão, se eu não me engano, e aqui um saco de arroz? Tipo isso? Sim. Pois é. Aí bem aqui tinha as marcações da distância e tal. Enfim, esse negócio de momento de uma força é esse conteúdo aqui, tá? O que é isso? É a tendência do corpo de se inclinar, de virar, de cair, entendeu? Aí, galera, a chaminé, ela por algum motivo tá quase caindo aqui com 30 graus e tá aqui inclinada, beleza? Aí o que é que tá acontecendo? Tá acontecendo que tem uma força de 1 newton aqui que tá puxando ela, tá bom? Aí, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é decompor essa força F. Por que que eu tô decompondo essa força F, galera? Porque o torque, galera, ó, ele vai fazer isso aqui, né, ó. E quem vai fazer isso aqui é essa força X aqui, ó. Beleza? Força X. A força de 1 newton é essa aqui, tá? A força X que faz com que a chaminé caia é outra. E como é que eu calculo ela, galera? Força X é igual a força vezes cosseno de 60 graus. Galera, por favor, alguém no chat, para ficar bonito, pergunta para mim assim, Albert, por que tu usou o cosseno? Por favor, alguém manda a pergunta aí. Alguma pergunta, galera, sobre isso aqui? Por que usou o cosseno? Nossa, que pergunta massa, viu, de vocês? Que pergunta massa. Galera, quando você está fazendo um plano inclinado, né, ó, que geralmente, aquela questão que tem um bloquinho, aí tem a força do bloquinho para cá e você tem que decompor ela, né, sempre. Sempre tem que decompor ela. Galera, uma dica aqui que você nunca mais vai errar, você simplesmente fala o seguinte, ó, tá vendo as duas setas? Liga a ponta das duas setas, tá bom? Ó, lembrando que eu não estou fazendo uma relação entre Fx e o F, eu vou ligar aqui. Galera, bem aqui é 90 graus, tá bom? Porque isso aqui é uma linha reta e tal, ó, 90 graus, tá? Galera, vocês sabem que o cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Não é? E, galera, o Fx, ó, ele tá aqui, ó, desse lado. Vamos fazer assim. Eu vou trazer esse triângulo para cá, tá? Ó. Quem é o F? É a hipotenusa. E quem é o F de X? É esse aqui, tá bom? E onde é que está o ângulo de 60 graus, ó? Bem aqui, né, ó? Galera, o ângulo de 60 graus, ele tá entre o Fx e o F, né, ó? Vocês estão vendo? O cosseno não é o cateto, ó. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente que está aqui do lado, né, ó, de 60 graus. Essa parte aqui tá perto de 60 graus? Não, aqui é o cateto oposto, tá? E cateto oposto é o quê? Seno. Tá bom? É por isso que, para calcular isso aqui, o que foi que eu fiz? Ó? F vezes o cosseno de 60 graus. Fazendo de forma bem assim, por exemplo, cosseno é igual ao quê? Cateto oposto, ou cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa, né? F. Deu para entender? Aí o cosseno de 60 é quanto? É 1/2, tá bom? Ah, Albert, como é que você sabe que o cateto que o cosseno de 60 é 1/2? Eu fiz aqui, tá? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí você põe a raiz no 3 e no 2. Aí aqui é o seno de 30,
de 45 e de 60. E aqui é o cosseno de 30, 45 e 60. E olha quem é o cosseno de 60? 1/2, tá? Aí fica como? Ó, substituindo o cosseno aqui, ó. 1/2 é igual a fx, que é o que a gente quer, né? Sobre o f. O f que ele deu, ó, é 1 newton. Aí fica 1, tá? Aí fica que 2fx é igual a 1. Ou seja, fx é igual a 1/2, que é 0,5. Tá? Todo mundo entendeu, galera? Porque geralmente os professores simplesmente fazem assim. Ah, e fx aqui é f vezes o cosseno. Mas não explicam o porquê. O porquê, galera, é porque você fecha o triângulo aqui, ó, faz um ângulozinho de 90 graus e você vê qual é qual, entendeu? Que você vê que essa relação aqui é cosseno. E se fosse essa força aqui, ó, no lugar da força fx, fosse a outra componente, você já ia ver que era seno, entendeu? Enfim. Todo mundo entendeu, galera, essa parte da geometria? Por que essa componente fx é igual a 0,5? Todo mundo entendeu? Vocês estão indo de quê? Ah, certo, da atuação, né? Todo mundo entendeu? Vocês demoraram, foi muito, viu? Eu fiquei foi muito tempo no vácuo, isso vai ficar feio na gravação. Mas tudo bem, eu perdoo vocês, que vocês são maravilhosos. Vamos lá. Aí, galera, essa é a primeira etapa. Você descobriu que fx é igual a 0,5. Aí agora você vai para o cálculo do momento linear, o momento linear não, do momento, né? Momento de uma força, ou torque. Pode ser usado como esses dois nomes, tá bom? Bem aqui ele fala de torque, tá? Mas o assunto também tem o nome de momento, tá? É a mesma coisa lá de momento linear e quantidade de movimento. São sinônimos, tá? Galera, a fórmula do momento linear é o quê? Força vezes esse... Para decorar essa fórmula, eu sempre vejo essa fórmula aqui, ela é igual à do trabalho. Força vezes o D. Só que o D aqui é diferente. O D aqui é de distância, ó, que no caso aqui é o tamanho da chaminé, ao invés de deslocamento, né, que é o de lá. Aí no caso fica como, ó, M é igual à força, né, que é igual a 0,5, vezes a distância, que no caso é o tamanho, ó, da chaminé, que é o quê? 30 metros, tá? 0,5 vezes 30. Todo número multiplicado por 0,5 é a sua metade, né? Então, 15, tá? 15 newtons metro. Olha aqui, gente, como essa questão foi boa. Ai, Albert, eu me esqueci a fórmula do momento. Meu Deus. Nessa situação, o torque exercido por essa força no topo da chaminé vale em newton vezes metro. Vocês estão vendo isso aqui, galera? Ele deu a fórmula para vocês, ó. Newton vezes metro. Newton é o quê? Força. E metro é o quê? Uma distância, uma altura, alguma coisa assim. No caso, você pode colocar H como a altura do cilindro. Da chaminé, no caso, que é um cilindro. Deu para entender, galera? Ele deu alternativa. A resposta, galera, é 15, certo? E também aqui, galera, tem a resposta 150, não tem? E olha, galera, ele deu o valor da gravidade, né? Ó. Só que você precisa usar o valor da gravidade aqui? Não. Não precisa, não está falando de peso aqui. Vocês estão vendo que muito aluno chegaria nessa resposta 15, aí olhar para as alternativas, tem 15 e 150, aí ia ficar, meu Deus, qual que eu marco? Por causa desse 10 aí, outra casca de banana. Você não precisa usar esse 10 aqui para absolutamente nada, tá bom? O 30 saiu de onde? Aqui, ó, 30 metros de altura da chaminé. Diz na questão. Tá? Lembrando que esse momento de uma força, a questão disso, tudo bem, sem problema. Essa força aqui, ó, é só para corpo extenso, tá bom? Porque na física, galera, geralmente, você trata os objetos como um ponto, certo? Por exemplo, um bloco descendo uma rampa. Galera, o bloco tem tamanho, né? Só que a gente não considera esse tamanho aqui, não. Não considera. A gente só considera a massa dele, entendeu? Só que quando vai para essa parte de corpo extenso mesmo assim, ó, que tem a ver com ângulo, geometria e tal, aí você usa essa fórmula, tá bom? Beleza? Posso para a próxima, galera? Todo mundo entendeu essa questão? Todo mundo entendeu como foi que deu 15? Vocês estão achando essa prova como? Fácil, mediana?
Vou beber água, tá? Enquanto vocês... Mediana, né? Mediana. Beleza. Galera, agora vem a questão que tem 14 pessoas aqui agora. Se essas 14 ficarem até o final da questão, parabéns. Vocês são muito persistentes. Vocês vão passar. Não estou dizendo que quem sair não vai passar, tá? Só estou dizendo que essa questão ela é muito grande, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. A meia hora final da aula, galera, foi como eu planejei. Eu planejei dar todas as 7 questões em 1 hora e só essa aqui na meia hora final, tá? Vamos lá. Vai ser meia hora resolvendo a questão. Foi por isso que no começo da aula eu disse, quem fez essa questão aqui, galera, não passou, tá bom? Quem fez assim consciente, tudinho, não passou, porque não fez o resto. Não fez o resto. Porque tem muito cálculo, tá bom? Era a passada? Como assim? Não, essa aqui é agora. A passada é de boa. Tá? Por algum motivo eu cortei um pouco aqui a questão, tá? Mas dá para ler. Vamos lá. A física ambiental... eu posso mudar isso agora, se não me engano. Calma aí. Não posso não, tá em PDF. Deixa para lá. A física ambiental aborda, dentre outros assuntos, a poluição atmosférica. Na atmosfera poluída de grandes centros urbanos, há, além de gases, poluentes na forma de partículas. Tá bom? A área superficial dessas partículas... área superficial. A área superficial dessas partículas é um fator muito relevante no seu impacto ambiental. Até aí, beleza. Eu já sei o seguinte, eu já sei que ele vai falar, ele vai me cobrar alguma coisa a ver com área superficial, tá bom? Dessas partículas. Lembrando que a área superficial é tipo, por exemplo, um cubo. É a área das faces dele, a soma de todas, entendeu? Mas vamos ver, né? Vamos ver o resto da questão. Primeira parte, ok. Vou ler por parte devagarinho, tá, galera? Porque essa é uma questão complicada, tá bom? Vamos lá. Considere 2 partículas com a mesma densidade, porém, tamanhos diferentes, tá? Galera, eu chamei essas 2 partículas de... Eu botei bem aqui, ó, primeiro passo, ó, fui colocando as informações. Primeiro passo. Densidade A, densidade B. Ok. São 2 partículas diferentes. Então, eu chamei uma de A, né? E a outra de B, tá? De modo que uma tem o dobro da massa da outra, tá? MA, MB. Daqui a pouco eu coloco essas informações aí. Vamos com calma. Primeira coisa que eu fiz foi, cada uma das partículas tem a própria densidade, a própria massa e o próprio volume, tá? De modo que uma tem o dobro da massa da outra, tá? Para simplificar a análise, considere que as partículas sejam esféricas. Sabe aquela área superficial que ele deu bem ali? Eu já sei que eu vou ter que usar a fórmula da área superficial de uma esfera, tá bom? Que é o quê? É 4πr ao quadrado, tá bom? E o volume é 4/3 de πr ao cubo, tá bom? Beleza. Só dando uma informaçãozinha aqui rápida já. Área superficial da esfera, eu sei que eu vou usar essa fórmula aqui, 4πr ao quadrado, tá bom? Quantos sobreviventes? 14 ainda. Boa, bora. Suponha que seja colhida uma amostra A somente com partículas maiores e uma amostra B somente com partículas menores. Ou seja, galera, eu já sei que a partícula A ela é a maior das duas, tá? A partícula A é maior que a B. Ele não falou que a massa de um era não sei o que da outra, só que eu não sabia quem era qual, quem era maior, quem era menor. Aqui ele definiu. Ele definiu que a A tem as partículas maiores e a B tem as partículas menores, tá? As duas amostras têm a mesma massa total. Tá bom? Vou guardar essa informação aqui, tá? A área total das partículas em cada amostra é obtida pela soma das áreas das esferas. Agora é aquela hora que você... Galera, você lendo isso aqui, você leu bem aqui? Você leu até aqui? Você já tem que ser capaz de notar que você vai ter que pular essa questão, tá bom? Leu até aqui, pula. Vai para a próxima, tá bom? Acaba a prova, cada questão vale a mesma quantidade de pontos.
acerta as mais fáceis, garante as mais fáceis, tá bom? Continuando, assim, a razão mas essa questão, galera, é muito importante para vocês estudarem, tá bom? Porque ela tem várias coisas, entendeu? Muita coisa para estudar, tá bom? Assim, a razão entre a área total da amostra de partículas menores pela área total das partículas maiores é... Eita! E agora, galera? Galera, primeira coisa foi eu definir corpo A, corpo B, densidade A, massa A, volume A, densidade B, massa B, volume B. Ok. Segunda coisa que eu fiz foi o quê? Densidade A igual a densidade B, que foi uma afirmação que ele deu para mim. Considere duas partículas com a mesma densidade, tá bom? Densidade A igual a densidade B. E ele disse bem aqui, ó, que uma tem o dobro da massa da outra. E ele também disse que a A é maior. Ou seja, a massa de A é o dobro da massa de B. Tá? Galera, até aqui, vocês entenderam? O passo 1 e o passo 2, vocês entenderam? Se vocês puderem responder, só para dizer que estão vivos, que estão entendendo, eu agradeço, que é para a gente continuar aqui. Porque como essa questão é complicada, eu vou fazendo devagarzinho, tá bom? Ok. Vamos para o passo 3, então. Galera, o que foi que eu fiz no passo 3? Eu igualei a densidade das duas. E a fórmula da densidade? Não é massa sobre volume, não é? Então, o que foi que eu fiz? Massa de A sobre volume de A é igual a massa de B sobre volume de B. Passo 3 é esse aqui. Ok? Massa de A sobre volume de A igual a massa de B sobre volume de B. Tá bom? Ok. Aí, galera, o passo 4, eu vou substituir. Eu não disse que massa de A é igual a duas massas de B? Então, eu vou dizer que o massa de A aqui é duas massas de B. Ó, substituir, ó. MA virou duas massas de A. E o MB continua sendo MB. Tá bom? Já o volume aqui, ó. Galera, ele não disse que eles tinham tamanhos diferentes? Então, galera, eles têm raios diferentes, tá bom? Por isso, aí, galera, o raio ele vai interferir o quê? No volume, tá bom? E ele não disse que são esféricas? Então, por isso eu vou usar a fórmula do volume de uma esfera. Qual é a fórmula do volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Tá bom? O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, tá? Aí o que foi que eu fiz? Ó, em cima, 2mb, mb. E embaixo, ó, embaixo da MA, né, ó, aqui na massa de A, eu botei volume de A. E o volume de A é o quê? 4/3 de π vezes o raio de A, ó, ao cubo. E o B é a mesma coisa, a diferença é que é raio de B ao cubo, tá bom? Tudo que está em vermelho, galera, eu vou cortar, tá bom? Porque se você fizer os meios pelos extremos, ó, você vai ver que isso corta com isso, e isso aqui tudo corta com isso aqui tudo, tá bom? E agora a gente vai para o passo 5. Depois de você cortar tudo e fazer o meio pelos extremos, você vai ver que o raio de A ao cubo, né? O raio de A ao cubo, ó, vezes 1 aqui, né? Ó, é igual a 2 vezes o raio de B ao cubo. Alguém desistiu? Não. Bora, galera. Raio de A ao cubo é igual a 2 vezes o raio de B ao cubo. Ou seja, moçada, o raio de A, eu isolei o raio de A, tá? É igual a raiz cúbica de 2 vezes ó, raiz de B. Por que, que o raiz de B não está dentro da raiz? Porque esse 3 ao quadrado, esse cubo aqui, ele corta com o cubo daqui, tá bom? Só que esse 2, galera, não vamos fazer isso aqui não, pelo amor de Deus. Cortei, RA igual a 2RB. Não. Pelo amor de Deus, moçada. A raiz, ela é raiz de todos os termos, tá? Ou seja, aqui ela é raiz cúbica do 2 e raiz cúbica do RB ao cubo, tá? Aí aqui eu posso cortar, que aí sobra o RB. Só que aqui eu não posso. Por isso que fica aqui o raiz cúbica de 2, tá bom? Ou seja, RA igual a raiz cúbica de 2 vezes RB, tá? Galera, essa primeira página de cálculo, primeira de 3. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu como foi que eu achei esse raio de A? Oi? Quem tá falando? Eu não entendi. Qual Porque parte você não eu entendeu? prestei
atenção ali, né? Por que que um é 4 sobre 3 πr ao cubo e o outro é 4 sobre 3 πr ao quadrado? Eu não prestei atenção. Tá bom, não é ao quadrado, não. Foi erro de digitação, tá bom? Desculpa, então tudo bem. Agora... eu sou dislexo, tá? Desculpa. É ao cubo aqui também, tá bom? Não, eu tava tentando entender, me perdi. Não, desculpa, galera. O material é ao cubo aqui também, tá bom? Todo mundo entendeu? Agora? Sim, tranquilo. Mais alguém, galera? Mais alguém se pronuncia aí? Todo mundo entendeu? Beleza. Aqui, galera, eu já tenho uma relação de raios, tá bom? Por quê, galera? Ele não quer saber, né, a razão, né, ó, a razão da área total. Então, primeiro eu tenho que saber a área total de uma e a área total de outra. E para saber as áreas, eu tenho que saber os raios, tá bom? Beleza? Pois é, eu também. Pensava que fosse por causa dos tamanhos diferentes. Ô, rapaz, desculpa, viu, galera? Desculpa, me perdoem, pelo amor de Deus. Eu tenho um problema de atenção, tipo, eu tenho tipo assim, enfim, eu tenho um problema de atenção que me atrapalha às vezes em algumas coisas que eu vou fazer, tá? Eu me disperso um pouco às vezes, tá? Então, Então, tipo, foi só erro na hora de eu fazer o cálculozinho, eu fiz um cálculozão enorme, mas creio eu que só tem esse erro, tá bom? Que eu botei ao cubo aqui, ou ao quadrado ao invés de ao cubo. Nem tinha prestado atenção. Acontece. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Galera, passo 6. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar uma afirmação que ele falou bem aqui, ó. Ele falou bem aqui, ó. As duas amostras têm a mesma massa total. Galera, elas têm a mesma massa total, mas uma massa de uma, né, o dobro da de outra. Então, vocês concordam que o número de moléculas, o número de partículas de um tem que ser o dobro da do outro também, não é? Para compensar isso. Concordam comigo? Tipo assim, ó. Vamos supor, eu tenho a massa de A, ela não é 2 vezes a de B, não é o dobro da de B? Então, se tem 10 de A, tem 10 partículas A, para ficar a mesma massa, tem que ter 20 de B. Porque MA é o dobro de B. Vocês entenderam isso? Todo mundo entendeu? Ok. Então, ó, o que foi que eu descobri? Eu descobri que o número de moléculas de B, número de partículas de B, é igual a 2 vezes o número de partículas de A, tá bom? Por que que de B tem mais do que de A? Porque a massa do B é menor. É metade da de A. Então, para compensar essa metade e eles ficarem com massas iguais, eu vou ter que dobrar, entendeu? Por exemplo, eu peso 100 quilos. Aí uma certa pessoa pesa 50. Vai precisar de duas das de 50, né? Para equivaler a mim, né? Mesmo princípio aqui, tá bom? Aí, galera, agora a gente vai para o passo 4. Ou passo 7, quer dizer. Passo 7. A área total de B sobre a área total de A, que é justamente o que ele está pedindo, pronto, ele já está chegando na parte que ele quer, graças a Deus. A área total de B sobre a área total de A é igual ao número de partículas de B vezes a área da partícula de B. Como assim, Albert? Ele diz bem aqui, ó. A área total das partículas em cada amostra é obtida pela soma das áreas das esferas. Ou seja, se tem 10 esferas, a área total é o quê? A soma das 10. Se tem 20, é a soma das 20. E como elas tudo são iguais, né? Ó, eu multiplico. Aí fica o número de moléculas de B vezes a área de B, dividido pelo número de moléculas de A vezes a área de A. Todo mundo entendeu isso aqui? E, galera, eu fico frescando no negócio de quem desistiu, quem saiu e tal, mas é só brincadeira, tá, galera? Se você, sei lá, se você não estiver mais rendendo na aula e tal, quiser assistir o drive ou tal, tipo, pode ficar à vontade para sair, tá? Não me incomoda, não. Beleza? Todo mundo entendeu essa sétima, galera? Essa sétima etapa? A área total de B é igual ao número de partículas de B vezes a área de uma... Ó, isso aqui é a área de uma partícula, tá? Uma partícula, tá? É a área de uma partícula.
Lembrando que as partículas, elas são o quê? Elas são esféricas. E essa fórmula aqui, ó, área superficial, tá bom? A área superficial de uma esfera é 4π raiz ao quadrado. R ao quadrado. Tá bom? Todo mundo entendeu, galera? Galera, esse silêncio de vocês está me preocupando. Vocês entenderam isso aqui? É porque eu quero deixar tudo entendido de passo a passo, porque senão alguma pessoa pode chegar no final e dizer assim, ah, mas eu não entendi tal parte. Aí eu vou ter que voltar lá e tal, fazer tudo de novo. Então é melhor vocês já dizerem se estão com alguma dúvida aqui agora, tá? Que aí eu já resolvo logo e a gente prossegue com a questão. Ok, o silêncio de vocês, eu vou supor que vocês estão entendendo, tá? Ou seja, ó, aí eu venho para cá para baixo, área total de B dividido por área total de A é igual a 2 vezes NA vezes 4πRB ao quadrado. Albert, o que é isso, Albert? Meu Deus do céu. O NB eu substituí por 2NA, certo? O que era NB aqui, virou 2NA aqui. E a área de B, o que era a área de B aqui, virou a fórmula da área superficial de uma esfera, que é o quê? 4πRB ao quadrado, né? RB, porque é da esfera B, né? RB ao quadrado, dividido por, mesma coisa aqui, NA, só repetir, 4πRA ao quadrado, tá? Agora as coisas começam a ficar bem mais simples, por quê? Corta isso com isso, corta isso com isso, tá? O que é que sobra? Vai para a parte 8. Qual é a parte 8? Área total de B sobre a área total de A é igual a 2 vezes RB ao quadrado sobre RA ao quadrado, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? 2 vezes RB ao quadrado dividido por RA ao quadrado. Raio, aqui é os raios. Tá bom? Todo mundo entendeu, galera? Posso ir para o passo 9? Qual é o passo 9, galera? Área total de B é igual a 2 vezes RB ao quadrado. Essa parte de cima eu não vou mudar. Mas eu vou trocar o quê? O RA ao quadrado. Por quê? Bem aqui eu descobri o valor de RA. Vocês estão lembrados? Lá no começo, no passo 5, eu descobri qual era o valor de RA, que é raiz cúbica de 2 vezes o RB. O que é que eu vou fazer? Vou substituir aqui, ó. Aqui não era RA ao quadrado? Então, eu botei aqui entre parênteses, né, ó, raiz cúbica de 2 vezes RB ao quadrado. Tá bom? Esse foi o passo 9. Tá? Todo mundo entendeu, galera? Estamos entendidos até aqui? Ok. Agora vamos para a última parte, tá? Aqui eu só repeti o passo 9, tá? Ó, para não ter que ficar voltando a página assim, ó. Eu repeti o passo 9 bem aqui, tá? Ó. Que questão complicada, tenso. Pois é. É tenso demais. Muito tenso mesmo essa questão aqui. Ai, Maria. Só estou fazendo porque, ó, querendo ou não, eu estou revisando várias coisas com vocês, galera. Além de eu estar ensinando artifícios matemáticos para vocês, de exponenciação e tal, tipo, vocês estão aprendendo alguma coisa daqui, entendeu? Vamos lá. Repetir aqui, né, ó. Aí, beleza. Aí, o que foi que eu fiz, ó? Esse aqui não estava ao quadrado, eu elevei tudo isso aqui ao quadrado. Galera, quando eu tenho um número, ó, aqui nesse caso aqui, ó, eu vou escrever bem aqui um rascunho. Raiz cúbica de 2. Se eu for levar isso aqui ao quadrado, galera, é só você elevar isso aqui ao quadrado, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa de o quê? 2 ao quadrado sobre 3, tá bom? Beleza? Deu para entender? Ok. Foi por isso que, bem aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes RB ao quadrado. Aí, o que é que acontece? Vocês concordam comigo que vamos pegar esse raiz cúbica de 2 aqui, tá? Galera, isso aqui, vocês concordam comigo que tem um bem aqui, né? Ó? Eu fiz dessa forma, essa forma aqui é mais fácil, tá, galera, de fazer, ó. Galera, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 1/3, tá bom? Vocês lembram, né? Aquele negócio embaixo fica o que está exposto e em cima fica o que está escondido no chapéuzinho. Ó. Isso aqui é potenciação, tá? Isso aqui, isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu levei isso aqui ao quadrado. Beleza? Tá bem aqui, ó.
Isso daqui é igual a isso aqui, ó. Aí depois eu peguei um terço, né? O 2 elevado a um terço, eu levei ao quadrado. E quando você está elevando ao quadrado um número que já está ao quadrado, é só você fazer a multiplicação. Por exemplo, 2 ao quadrado, v ao quadrado. Fica igual a quanto? 2 elevado a 4. Você multiplica o 2 com 2, aí fica 2 elevado a 4, tá bom? Aí, nesse caso, é 1 terço elevado a 2. Então, você multiplica 1 terço vezes 2, fica o quê? 2 terços, ó. Estão vendo? Aí, galera, o RB, ele fica ao quadrado, normal, RB ao quadrado. Aí é a hora que a gente faz o quê? Corta. RB ao quadrado com RB ao quadrado. Aí agora é o passo 11, tá? Passo 11 penúltimo. Qual é o passo 11, galera? Cortou isso aqui, o que foi que sobrou? 2 elevado a 1. Por que eu coloquei 2 elevado a 1? Para eu fazer as contas aqui de potenciação, tá bom? 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 2 sobre 3. Certo? Aí, galera, quando você tem a mesma base dividido assim, mesma base, expoentes diferentes, você diminui os expoentes. No caso, o de cima menos o de baixo, tá bom? Aí, 1 menos 2 terços, galera, o que é que eu gosto de fazer? 1 é a mesma coisa de 3 sobre 3. Vocês concordam comigo? Então, o que é que eu faço aqui? Eu substituo bem aqui 3 sobre 3. Porque 3 dividido por 3 é 1. Aí fica igual aqui, ó. Você não precisa fazer MMC, por exemplo. Detesto fazer MMC. Nunca fiz na minha vida. Eu odeio, eu detesto. Eu sempre faço isso. 1 é a mesma coisa de 3 sobre 3. Aí vamos lá. Subtração de frações. Repete o dividendo, né? Dividendo não. O dividendo. E subtrai os divisores, né? 3 menos 2, 1. Aí, galera, você fazendo isso, a resposta fica 2 elevado a 1 terço. Ou a questão podia dar a resposta também dessa forma. 2 elevado a 1 sobre 3 também é igual a quê? 2 raiz de 3. Ou raiz cúbica de 3, de 2, no caso. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Por isso, galera, gabarito letra A. 2 elevado a 1 terço. Tá bom? Galera, como eu disse, essa questão aqui, galera, quem fez ela não passou, tá? Porque mesmo eu fazendo rápido, tipo assim, eu fazendo aqui com vocês explicando, demorou 20 minutos. Mas eu fazendo sozinho também demora uns 10 minutos, mais ou menos, 9 minutos, o que é muito tempo numa prova, tá bom? Todo mundo entendeu, galera, essa questão? Questão nível de segunda fase, tá bom? Só que, como eu já disse várias vezes, galera, física da UES não são os cálculos que são difíceis, é a teoria, tá bom? Então, torçam para cair o menor número possível de questões teóricas, tá bom? Na prova de física. Galera, todo mundo entendeu? Galera, peço perdão, tá? Por quê? Eu planejei acabar essa aula umas 7h40. Por qual motivo? Eu achei que vocês iam ter várias dúvidas nessa questão aqui. Só que como eu fiz por parte bem direitinho, né? Vocês não tiveram dúvidas e tal, acho que todo mundo entendeu. Aí, por isso, a aula está acabando agora 10 minutos antes, tá bom? Espero que vocês não se incomodem. 10 minutos antes das 7h30. Todo mundo entendeu, galera? Tudo? Todo mundo entendeu essa prova? Tá de boa? Essa última questão aqui, galera, dou um desconto para vocês, tá? Dá para dar um desconto nessa questão aí. Valeu, galera. Até a próxima.